Glória a Deus. Pode sentar agora. Quando nós falamos de oração, talvez a primeira coisa que vem na nossa mente significa pedir, significa petição. Essa palavra oração não significa isso. Petição é petição, mas oração não é petição. Oração vem da junção de duas palavras no grego, significa jurar, fazer um voto, determinar em direção a alguma coisa. E é isso que significa oração para a tua vida. É uma determinação, é isso que tu tem que fazer. Oração não é pedir para Deus fazer, é tu estabelecer pela palavra de Deus na tua vida aquilo que acontecerá. Amém? É a declaração profética, é o estabelecimento da palavra de Deus, do projeto de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Às vezes quando acontece alguma coisa que um evento assim trágico, então quando lugares que tem hasteado a bandeira, então eles hasteam a bandeira que eles chamam a meio pau, né? Isso é quando a bandeira não está hasteada completamente, ela fica no meio do mastro, né? Deixam ali dizendo, olha, existe um luto, um lamento, alguma coisa incompleta. Parece que nós estamos num culto a meio pau hoje. Ou seja, muita gente viajando. Outro dia eu fiz a pergunta no culto, quantas pessoas tinham nascido aqui em Teutônia? Menos de 10% naquele lugar, naquela época que eu fiz a pergunta, tinham nascido aqui. A grande maioria, 90%, era de fora. Tinha nascido fora de Teutônia. E quando chega essa data, todo mundo faz férias, debanda, vai para os familiares, para cá e para lá. A cidade aqui, final de semana, essa semana parecia mais um... Como é que é? Cidade fantasma. Muito bem, hoje eu quero ministrar uma palavra muito importante. Eu quero que tu preste bastante atenção, porque essa palavra vai fazer muita diferença na tua vida, uma palavra muito prática para a tua vida. E diante disso tudo que nós estamos, diante de uma expectativa grande para o ano de 2016, apesar que muitos, como já falei, muitos prognósticos dizem exatamente o contrário, exatamente falam que é um ano de perder, e nós estamos dizendo que é o ganho de alcançar, de ganhar, de acrescentar, de multiplicar. E a gente, diante das situações todas que se criam, nós ficamos um pouco com ansiedade, o que realmente irá acontecer diante de mim, nesse tempo que está diante de nós agora. E hoje, então, eu gostaria de falar de uma palavra muito importante, que é a ansiedade. Eu gostaria de ministrar sobre exatamente essa questão da ansiedade. Eu recentemente estava ministrando, falando e aconselhando uma pessoa, e olhem, eu transcrevi exatamente as palavras, porque elas estavam escritas, e eu só peguei no meu celular, e que ela tinha colocado no WhatsApp ali, e eu só transcrevi aqui, vou ler como ela escreveu, essa pessoa. Diz assim: existem feridas na alma que machucam demais. Eu sou difícil de esquecer o passado. Cada vez que sofro alguma coisa, eu lembro de todas as outras. Ou seja, ela tinha sido machucada demais no passado, e ela diz, cada vez que ela passa de novo por alguma coisa, parece que ela está sofrendo de novo e passando de novo.
E por isso que ela diz: eu sofro demais. Eu me lembro de todas as outras. E por isso eu vivo armada. Porque nunca sei quando vou me machucar de novo. Ou seja, no passado ela havia se machucado muito, passado por situações muito difíceis na vida. E agora, quando está acontecendo qualquer coisa, quando ela percebe que talvez ela possa acontecer alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu no passado, ela se arma. Por quê? Porque ela tem medo, ela está ansiosa e tem medo de sofrer tudo de novo, aquilo que ela sofreu no passado. E ela diz: eu não quero mais sofrer porque foi muito ruim. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? E quando eu estou lendo isso, talvez tu poderia dizer: bem, essas aqui são as minhas... Eu poderia ter escrito também isso para o senhor, porque parece que a minha história é parecida com essa também. Semana passada, o WhatsApp ficou algumas horas fora do ar, se tornou notícia nacional, todo mundo ficou meio preocupado, ansioso: como eu vou viver agora sem o WhatsApp? Porque estava programado um dia e parece que estava acontecendo um colapso social, porque um juiz impediu que funcionasse, depois veio outro e disse que podia funcionar. E ficou algumas horas fora do ar e já causou um estresse e uma ansiedade muito grande. Por que estou falando isso? Porque tantas coisas estão acontecendo tão rapidamente. A comunicação hoje é tão rápida, é tão ligeira. Eu, pessoalmente, fiz um grupo dos pastores da rede no WhatsApp, e se eu quero me comunicar com eles, eu só coloco ali alguma coisa, e no mesmo tempo, em 5 minutos, todos os pastores, pessoal de Santa Catarina que está aqui, pessoal lá da fronteira, pessoal lá do sul, de todos os lugares do Rio de Janeiro, todos no mesmo momento sabem o que está acontecendo. Ou seja, tudo tão ligeiro, tão rapidamente acontecendo, e essa velocidade das coisas cria uma ansiedade para a gente. Quanto mais rápido as coisas acontecendo, mais ansioso a gente fica. É a natureza da rapidez das coisas, porque logo a gente pensa: passou e agora eu não peguei o trem, fiquei para trás, ou alguma coisa está acontecendo e eu não sei, estão falando, estão dizendo. Ou seja, a ansiedade faz parte hoje da nossa sociedade. Na verdade, ela está invadindo. Tem um autor que diz assim, que a ansiedade está estuprando a sociedade. Ou seja, está invadindo de uma forma sem pedir com licença. Ou seja, está invadindo a vida das pessoas. Outro dia falei aqui de que minha esposa faz faculdade de psicologia, está terminando, e a professora dela disse que um problema maior hoje dos consultórios psiquiátricos, hoje de psicologia, não é mais a depressão. Eu pensei sempre que era a depressão, o grande problema dos consultórios. Ela disse assim: longe, distante, está a ansiedade. A ansiedade é que está na frente. As pessoas estão ansiosas, tanto que alguns anos atrás não se ouvia falar da síndrome do pânico, e hoje a síndrome do pânico se tornou quase que uma normalidade. Eu tenho ministrado e orado seguidamente por pessoas que têm sofrido por essa síndrome, ou seja, estão tão ansiosas, a ansiedade chega a tal ponto que entram em pânico. Qualquer coisa que possa acontecer, que pensam que possa acontecer, já entra em pânico e cria uma depressão e muitas outras coisas, fraqueza, problema no coração e outros problemas tantos. Bem, e agora nós, os cristãos, precisamos sofrer e
do mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo caminho que aqueles que são incrédulos, que não creem, eu quero dizer definitivamente para vocês que não. Ou seja, nós não precisamos passar a enfrentar a questão da ansiedade como aqueles que são incrédulos. E hoje eu quero declarar e determinar e explicar para vocês como é que isso acontece. Então vamos primeiro compreender o que é ansiedade, qual é a definição de ansiedade. A ansiedade é um estado de inquietação em relação ao futuro. Vou falar de novo. A ansiedade é um estado de inquietação em relação ao futuro. Um estado de intensa apreensão, incerteza e medo resultante da antecipação de um evento ou situação ameaçadora, frequentemente no nível que o físico e o psicológico são afetados. Vou falar de novo, preste bem atenção. Ansiedade é um estado de inquietação em relação ao futuro. Diga assim, um estado de inquietação em relação ao futuro. Então, a ansiedade não tem a ver com as situações de agora, a situação que tu está vivendo agora. A ansiedade tem a ver com coisas que as pessoas estão para viver no futuro. E uma apreensão, uma incerteza, um medo resultante da antecipação de um evento ou situação ameaçadora. Então, quando a pessoa percebe que existe uma situação que possa ameaçá-la no futuro, isso começa a criar ansiedade. Agora, o medo, a ansiedade, como nós vimos, é resultante daquilo que nós, em relação ao futuro, ou seja, é algo em relação ao futuro, alguma incerteza no futuro. Agora, a ansiedade, preste bem atenção, o que nós precisamos compreender é que a ansiedade e o medo são bem diferentes. Porque enquanto a ansiedade é alguma coisa que nos ameaça lá no futuro, o medo é uma coisa que nos ameaça agora, no presente. Por isso que a ansiedade não tem a ver com o presente, tem a ver com o futuro. O medo tem a ver com o presente, mas a ansiedade tem a ver com o futuro. Amém? Entenderam o que eu estou falando? Então, isso é muito importante, porque nós precisamos ter claro que o medo é em relação ao perigo presente. Alguma coisa que está se vivendo agora, que está causando qualquer ameaça agora, qualquer dano agora, seja físico, seja emocional. Enquanto a ansiedade é uma apreensão em relação ao futuro. É alguma coisa que nos fala em relação ao futuro. Então, a ansiedade, se ela pudesse ser chamada de medo, seria um medo do futuro. Vocês estão entendendo? Diga assim, ansiedade é o medo do futuro. Então, ansiedade não é medo do presente. Ansiedade é medo do futuro, das coisas que vão acontecer. Agora, eu vou tentar explicar como é que isso funciona. Porque o medo é uma coisa muito real. Ou seja, se acontece alguma coisa, se alguém, é ameaçado com alguma coisa, se alguém vem com uma arma contra ti, se tu perde a tua carteira, se algum acidente acontece, isso, ou alguma coisa está acontecendo ali, isso é uma coisa muito real. Então o medo é baseado numa coisa real normalmente.
Mas a ansiedade é baseada numa coisa que normalmente ainda não aconteceu, e pode ser que nem aconteça. Mas então, o medo é alicerçado numa coisa real. Então eu vou explicar como funciona. E por que eu estou explicando isso com detalhes? Porque eu quero, quando nós entendemos bem claro como funciona isso, nós então podemos trabalhar e entender como é que nós, como cristãos, não precisamos passar esse maior problema da sociedade, que a sociedade vive hoje. Então, quando nós somos ameaçados com alguma coisa, o medo vem, a situação aparece, né? É uma situação real, viva, nós ouvimos, vimos, sentimos, percebemos, e esse medo ele se concentra nas amígdalas, e as amígdalas, eles levam essa informação para um lugar chamado no cérebro de córtex frontal. Eu não gosto muito desses nomes, mas eu tenho que explicar para que vocês entendam. Eu, na verdade, não gosto muito de falar sobre isso, porque isso às vezes confunde mais do que entende, mas compreenda bem. Ou seja, o medo vai para o córtex frontal, que é uma parte do cérebro, e daí esse lugar processa ou filtra, chamado esse lugar, ele filtra aquela informação, dizendo, é uma informação verdadeira ou é uma informação falsa? Estão me entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, se tu entra no quarto, né, e tem uma criança escondida atrás da porta, e ela te dá um susto, ou seja, é uma ameaça, mas essa ameaça é levada para esse lugar que chama córtex frontal, e ali o córtex frontal diz, não precisa ter medo, é uma criança que te deu um susto. Estão me entendendo? Ela filtra para ver se é verdadeiro, se tu precisa realmente ficar preocupado, temeroso com aquilo ou não. Ou seja, esse córtex frontal, essa parte do nosso cérebro, ela tem a responsabilidade de filtrar as informações para saber se são verdadeiras ou não. Como ele chega ali aquela informação, e aquela informação chega ali e diz, não, é uma criança. Se não fosse essa filtragem, tu ia pegar, e como tu está com medo, quem sabe, iria causar um grande prejuízo para a criança. Mas como tu filtrou a informação, tu sabe que não é nada perigoso. Amém? Estão me entendendo? Então, aquele medo, ele desaparece, e a informação não passa adiante, ela se encerra ali. Mas se é verdadeiro, se existe realmente esse potencial, se alguma coisa realmente está acontecendo, então o que acontece? Ele continua adiante, vai para uma outra parte do nosso cérebro que chama hipotálamo, e ali ele libera hormônios que causam pânico, né? Que faz com que a gente respire mais forte, faz com que a gente tenha dor de cabeça, que tenha problema, né, estomacal, que tenha um monte de coisa, né, por causa do medo. O medo gera isso, que a gente começa a tremer. Tudo isso vai quando a informação passou desse lugar, que chama córtex frontal, vai para o hipotálamo, e o hipotálamo, então ele libera hormônios que causam tudo isso. A gente respira mais forte, começa a suar, tremer, o coração bate mais forte, as pessoas liberam ácido no estômago, e quem sabe, você sabe muitas outras coisas que acontecem. Muitas pessoas começam a comer mais e assim por diante, né? Agora, isso é verdadeiro, isso é uma coisa real e funciona dessa forma. Agora, qual é a diferença entre o medo e a ansiedade?
A ansiedade, por outro tempo, não é, por outra situação, não é uma coisa que acontece agora. É uma coisa que pode ser que aconteça no futuro. Ou seja, essa informação não é daquilo que nós estamos presenciando, vivendo no momento. Ela é fruto da imaginação. Estão me entendendo? E se meu marido me deixar? E se a resposta do médico disser que for um câncer? E se eu perder o meu emprego? E se acontecer... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma situação que a mente começa a pensar. Não é uma situação real. É uma situação imaginária. Então, essa situação, ela não passa, preste atenção, por esse lugar que chama córtex frontal. Preste bem atenção. Por isso que a ansiedade é um problema sério. Por quê? Porque ela não passa pelo filtro. Ou seja, tudo aquilo que tu imaginar não passa pelo filtro. Vai direto para o hipotálamo e ele toma isso como real, como medo, como pavor. Você está entendendo? Por quê? Porque não passa pelo filtro. Não passa dizendo, não, eu não preciso me preocupar com isso. Não, não é verdade. Não, isso aí não é assim, nem tem nada a ver. Não passa por aí. Quando nós começamos a pensar, imaginar as coisas, e as coisas começam, alguém vem falar alguma coisa, outro outra, e as pessoas já começam a pensar, aquele pensamento, ele envia informações direto para o hipotálamo, e o hipotálamo libera então todos os hormônios que causam aquilo que a gente chama de ansiedade. Ou seja, a ansiedade, ela vem de uma coisa imaginária. Diga assim, a ansiedade procede da imaginação. Não é uma coisa real, é uma coisa imaginária, amém? Estão me entendendo? E não é filtrado, não existe filtro. Ela vai direto, e a pessoa já começa a contrair os músculos, já começa a ficar, aquilo que a gente diz ansiosa, já começa a ficar com palpitação, já começa o estômago, já começa a ter problema de gastrite, de úlcera, já começa a ter problema, já começa a comer mais, já começa a não conseguir dormir de noite, porque tudo isso não foi filtrado as informações da imaginação. Amém? Estão me entendendo o que estou falando? Agora, entendendo isso, como funciona, nós aprendemos a administrar melhor a nossa vida. Então, para as situações de medo real, ou seja, das ameaças de medo verdadeiro, real, das coisas que acontecem, o que acontece? Nós precisamos entender de que cada vez de que alguma coisa, preste atenção, acontece, alguma coisa no passado aconteceu lá para nós, conforme eu li aquele caso daquela moça, a imaginação pensa, se acontecer isso de novo, daí que acontece? Ela começa a ficar com aquele medo de sofrer aquela coisa do passado. E já sofre por antecipação. Ou seja, a pessoa que sofre de ansiedade, sofre por antecipação. E por que ela sofre por antecipação? Porque ela sofreu no passado e agora ela já começa a pensar e já se tornou tão real aquilo, que ela já começa a sofrer por antecipação, porque ela já passou no passado e agora ela pensa de novo que vai sofrer aquilo. E já não pensa, isso já acontece, porque não passa pelo filtro. Então, se nós temos agora duas coisas muito distintas, para a gente poder trabalhar com elas na vida da gente. E agora, entendendo isso, como cristãos, nós somos tremendamente privilegiados.
Por que somos privilegiados? Porque conosco passa por um outro filtro, por isso. Nós, fisicamente, psicologicamente, os caminhos dos neurônios, o caminho que as informações passam para um crente, para um cristão, para um incrédulo, são os mesmos caminhos, geram as mesmas coisas. Não há um milagre que agora mude isso, não. Continuamos, mesmo que tenhamos recebido Jesus, continuamos sendo humanos como todas as outras pessoas. Agora, existe uma diferença, porque nós não precisamos viver na ansiedade e sofrer desse mal do século, porque quando em algum pensamento, por alguma situação, por alguma informação, vem à memória, sabe de uma coisa? Aquele que é incrédulo não tem esperança. E por que ele não tem esperança? Ele não tem esperança porque ele já vê que está sozinho na luta. Ele vai ter que batalhar pela situação sozinho, e ele já passou por isso, ele sabe que não tem uma saída, que vai sofrer, que vai passar, e aquilo mais. Só que nós, como cristãos, temos uma coisa, temos a palavra de Deus conosco. Então, Jeremias, no meio de toda a situação do livro de Lamentações, quando Jerusalém estava toda destruída, e todo mundo poderia dizer assim, é o fim, terminou, acabou, ponto final. Ele escreve o livro de Lamentações, de Jeremias, lamentando, mas ele escreve assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diga assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque hoje, muitos cristãos vivem com ansiedade e vivem da mesma forma, passando pelos mesmos males que não cristãos. Muito simples a resposta disso. Porque na memória deles não está encharcada com a promessa da palavra de Deus. Não está encharcado com aquilo que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não está escrito assim na mente. A mente dele não está cheia disso. A mente dele está cheia do quê? Das notícias, do mundo, da situação, daquilo que falaram, daquilo que disseram, daquilo que ouviu falar, daquilo que o amigo disse, daquilo que ele está pensando, daquilo que o médico falou, nem falou ainda. Ou seja, está encharcada com tanta outra coisa, está cheio de tanta coisa, que na verdade, ele não tem como fugir da ansiedade. Não tem como fugir desse mal. Não tem como fugir dessa situação. Por quê? Porque a mente dele está cheia com essas coisas e não com aquilo que traz esperança. Então, lá na palavra de Deus, nós podemos ler assim no Salmo 119, 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Ou seja, o que é que o salmista estava dizendo? Qual era a base da esperança? O que ele esperava? O que ele achava que iria acontecer? Aquilo que Deus tinha falado na sua palavra. E não aquilo que a minha mente, com a informação, aquilo que eu imaginei, pensei, os outros falaram. Mas sim, a tua palavra. É na tua palavra que eu espero. Diga assim, eu preciso esperar conforme a palavra de Deus. E não conforme as notícias desse mundo. E não conforme a tua imaginação. E não conforme as situações. E não conforme aquilo que está acontecendo ao teu redor. E não conforme aquilo que os teus pensamentos. Mas e se acontecer isso? Mas se o médico disser aquilo? Mas e se eu não conseguir agora esse emprego? Mas se isso, mais que aquilo? Sabe de uma coisa? Tu está esperando, não na palavra de Deus.
Tu está esperando nos recursos desse mundo. A tua esperança não está em Deus. A tua esperança está igual como qualquer outra pessoa do mundo. E se está igual, logicamente tu vai sofrer como qualquer outra pessoa. Mas se tua mente estiver encharcada com um projeto, com a palavra de Deus na tua vida, dizendo: esse ano de 2016 não será um ano que as pessoas estão dizendo que muitas empresas vão fechar, que isso, aquilo. Para mim, será o ano de alcançar a minha porção. Sabe de uma coisa? Se a minha mente estiver tomada desse pensamento, se estiver cheia deste pensamento, não terá lugar para outras coisas. Mas se a tua mente não estiver cheia da palavra de Deus, realmente eu tenho que te dizer que tu vai passar, e a ansiedade, posso te garantir isso, pela forma, pelas coisas que estão acontecendo nesse mundo, pela rapidez dos acontecimentos, tudo tão rápido acontecendo. Eu posso te dizer que se a ansiedade hoje é o mal, daqui a 5 anos vai ser muito pior. Especialistas dizem de que praticamente em mais 10 anos não terá pessoas que não estejam sofrendo de ansiedade. Mas eu não concordo com ele, porque o povo de Deus, que conhece a palavra de Deus, não estará sofrendo de ansiedade, estará vivendo na tranquilidade e na paz do seu Deus. Amém? Sabe, lá no livro de João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós sabemos a verdade de Deus, aquilo que Deus tem prometido, que Ele cuida dos seus filhos, que Ele te protege, que Ele tem um carinho especial por ti como filho dEle. Eu falei para vocês aqui no ano novo que para Deus tu é a porção dEle. Ele tem prazer, tem alegria em ti. Tu é a alegria de Deus. Diga assim: eu sou a alegria de Deus. Eu sou o prazer de Deus. Creia nisso. Sabe, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 27, diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Vou ler de novo, preste bem atenção. O que Deus não nos recomenda: se uma pessoa tem o direito, então nós temos que fazer o bem para ela. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Ou seja, se nós pudermos fazer o bem para as pessoas que têm direito, ela está dizendo: faça, não deixe de fazer. Diga assim agora: Deus disse para mim fazer o bem para os que de direito. Agora preste bem atenção: se Deus diz para fazer o bem, para nós fazermos o bem para quem é de direito, será que Ele vai deixar de fazer o bem para ti? Se agora nós lemos esse versículo para Deus, nós dizemos assim: Deus não se furtará de fazer o bem para quem de direito, estando na sua mão o poder de fazê-lo. E na mão de Deus está o poder de fazer o bem para ti. E se está na mão de Deus fazer o bem para ti, Ele diz que Ele vai fazer. Amém? Então o nosso coração pode ficar tranquilo. Descansa no Senhor e espera nele, diz a palavra, porque Ele é a tua salvação. E salvação significa aquele que estava numa situação deprimente, difícil, aquele que estava se afogando, alguém vem e tira ele daquela situação que ele estava se afogando. Se alguém estava caindo num precipício, vem alguém e segura ele. Isso é salvação. O conceito de salvação na Bíblia significa alguém está em apuros e uma pessoa vem lá e o tira dessa situação. O salvo tira da situação de apuro.
Ele é a tua salvação. Por isso não precisa temer mal algum. Por isso não precisa ficar ansioso. O que vai acontecer? Eu quero te dizer o que vai acontecer. Ele vai cuidar de ti. Ele vai te salvar. Ele vai te ajudar. Ele vai te levantar. Ele vai te estruturar. Ele vai te prosperar. Ele vai te ajudar. Por quê? Porque Ele é a tua salvação. Ele é a tua salvação. E por isso, nós podemos ficar com o coração tranquilo. Não precisamos liberar, lá da nossa imaginação. E agora? Não vai acontecer. A minha vida terminou, acabou. Não, não terminou. Está mal começando. Está mal iniciando. Porque assim Deus disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo começou de novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Para Ele sempre tem uma nova saída. Vejam quando o povo de Israel, tão conhecido, estava lá diante do mar. E eles disseram: agora, Moisés, tu nos trouxe aqui para o deserto para que a gente morra aqui. Antes tivéssemos ficado presos lá. E daí Deus disse para eles: olhe bem para aqueles homens que estão vindo do exército. Vai ser a última vez que vocês vão ver ele. Espera no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Porque Ele é a tua salvação. Amém? O Senhor vai lutar por ti. Diga: o Senhor lutará por mim e me dará vitória. Fica de pé agora. Não deixa mais ansiedade tomar conta do teu coração. O incrédulo, ele tenta encher sua mente de pensamento positivo, mas o pensamento positivo não muda o seu futuro. O pensamento positivo não produz milagre. O pensamento positivo não garante a vitória. O pensamento positivo não faz que alguém lute por ti. Mas a fé, a confiança na palavra de Deus faz com que Deus lute por ti. Por isso, aquele que é cristão, que crê na palavra de Deus, precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Não te furta, querido, de ler a palavra de Deus. Não passe tempo sem ler a palavra de Deus. Tantas coisas acontecendo. Outro dia, como alguém estava dizendo, que estava perguntando: eu não gosto muito de ler. E daí perguntaram assim: mas tu lê alguma coisa? Sim, eu leio. Alguma coisa eu leio. O que tu lê? O Facebook. Tem gente que só lê isso. Leia a palavra de Deus. Ela precisa estar no teu coração, precisa encher o teu coração. De manhã cedo, busca Deus, encharca a tua mente. Escuta o que eu vou te dizer. Cada dia mais, é mais difícil as pessoas lerem a Bíblia. Antigamente as pessoas iam para casa, sentavam, pegavam a Bíblia, ficavam lendo. Hoje, tanta coisa, tem que responder para isso, tem que responder aquilo lá, tem que postar isso aqui, tem que tirar aquela fotografia, tem que não sei o que, tem que dar aquela resposta, tem que pagar as contas ali, tem que não sei o que lá. Vocês estão entendendo o que estou falando? Antes as pessoas, hoje, quanto mais nós precisamos ter dentro de nós a palavra de Deus, para nos dar essa esperança, mais difícil fica para as pessoas lerem. Mas tu precisa colocar isso como prioridade. Lembra, amar a Deus de todo o coração não significa um sentimento. Buscar a Deus de todo o coração não significa alguma coisa emocional. Significa uma decisão. Porque tudo que procede do coração, quando a Bíblia diz, as coisas que procedem do coração, são coisas que eu tenho o controle, que eu tenho o domínio. Eu controlo. As emoções eu não controlo. Um dia estou alegre, outro dia estou triste. Um dia estou emocionado, outro dia não estou. Um dia estou com vontade, outro dia não estou.
Isso são emoções descontroláveis. Mas o teu coração, aquilo que está dentro do teu coração, isso é a coisa que tu pode controlar. Está me entendendo? É nisso. E por isso que a Bíblia diz assim: se tem alguma coisa para tu guardar, tem que guardar o teu coração. Ou seja, para que não saia coisas, decisões, posições, coisas que tu faça, coisas que tu decide ou nem decide, deixa as coisas acontecerem. Porque lá dentro do teu coração é a sede daquilo que determina a tua vida. E se no teu coração tu não tomar as decisões certas e corretas, a emoção vai tomar as vontades, as outras pessoas, as circunstâncias, o mundo. Tudo isso está aí, ao nosso redor. Mas a sede da tua vida é o teu coração. Amém? Está me entendendo isso? O teu coração, segundo aquilo que nós entendemos da palavra de Deus, é uma coisa que só nós podemos manejar. Ou seja, é uma coisa que nós manejamos, que nós decidimos o que sairá lá de dentro. Tu decide o que sairá lá de dentro. Então, agora, diante dessa palavra, diante desse ano, diante de tudo aquilo que Deus está para fazer nesse ano,